No tempo de antigos deuses, um período místico onde divindades se visitavam e compartilhavam sua sabedoria, vivia Sliver. Um jovem curioso e sonhador, ele pertencia a um clã de deuses esquecidos, confinados nas profundezas do submundo por forças misteriosas. Sliver era feliz em sua infância, imerso em histórias de glórias passadas e em aventuras pelo Reino Sombrio. Mas esses dias de inocência chegariam ao fim. Ao atingir a adolescência, Sliver descobriu a verdade sobre seu clã. Eles eram os descendentes diretos do primeiro Deus, o Criador do mundo e de tudo que nele há. Ainda assim, foram banidos sem nenhuma explicação plausível. Revoltado, ele prometeu a si mesmo que restauraria a glória perdida e descobriria a quem estavam por trás daquela injustiça. Determinado e com um espírito indomável, Sliver começou sua jornada para a superfície. No caminho, ele encontrou Ine, uma guerreira destemida do clã dos deuses celtas. Seus cabelos ruivos e olhos ferozes contrastavam com sua natureza bondosa e altruísta. Ao se olharem pela primeira vez, ambos sentiram um vínculo inquebrável formar-se entre eles. Sliver encontrou em Ine mais do que uma companheira de batalha, ela era sua aliada, sua confidente, em pouco tempo, seu grande amor. No entanto, o caminho à frente era perigoso e repleto de armadilhas. Ine sabia dos riscos, mas decidiu ficar ao lado de Sliver, determinada a ajudá-lo em sua missão. Juntos, enfrentaram feras mitológicas, enganaram deuses menores e resolveram enigmas ancestrais para avançar. Cada desafio superado reforçava o laço entre eles e alimentava a chama da esperança. Conforme se aproximavam do segredo sombrio que envolvia o banimento do clã de Sliver, também descobriam conspirações antigas e traidores poderosos que os não queriam de volta ao panteão. Mas nada poderia enfraquecer a determinação de Sliver, nem as habilidades de combate de Ine. Finalmente, diante do portal que levava ao Salão dos Deuses, Sliver e Ine se prepararam para o confronto final. Deuses os aguardavam para dar respostas, e talvez, para o confronto que decidiria o futuro de ambos os clãs. A jornada de Sliver não era apenas sobre restaurar a glória de seu clã, mas também sobre provar que, mesmo nos tempos mais sombrios, a coragem e o amor podem mudar o destino. O olhar determinado de Sliver encontrou o de Ine antes de atravessarem juntos o portal, cientes de que o verdadeiro poder residia na união deles. Quando o confronto épico entre os deuses chegou ao fim, uma nova era de paz e prosperidade desabrochou. A glória do clã foi restaurada, seus feitos heróicos celebrados em canções que ecoariam por gerações. Sliver e Ine, guerreiros cujo amor foi forjado nas chamas da batalha, uniram-se em matrimônio sob a luz brilhante das estrelas. Seus corações pulsavam em perfeita harmonia, uma sinfonia de devoção e coragem. Dessa união sagrada, nasceram dois filhos extraordinários, abençoados com dons que os elevavam além dos limites mortais. O primogênito, Lior, foi agraciado com o poder de controlar a luz. Seus olhos brilhavam como sóis gêmeos, e de suas mãos emanava uma luminância tão pura que era capaz de iluminar até o mais sombrio dos corações. Desde cedo, Lior mostrou uma sabedoria e um discernimento que desmentiam sua juventude. Ele era um farol de esperança e bondade, e suas habilidades não conheciam fronteiras. O mais novo, Kael, recebeu o dom de manipular o tempo. Com um simples gesto, ele poderia desacelerar o movimento das estrelas ou acelerar o crescimento de uma flor. Seus poderes eram ao mesmo tempo um presente e um fardo, pois a linha tênue entre o presente, o passado e o futuro estava sempre à beira de ser cruzada. Kael vivia em um estado constante de contemplação, consciente de que cada escolha poderia ressoar por toda a eternidade. A vida no clã florescia sob a tutela desses jovens semideuses, que usavam seus poderes para proteger e guiar seu povo. No entanto, em meio à paz e harmonia, uma sombra começou a se formar nos confins do tempo. Uma antiga profecia, há muito esquecida, falava de um dia em que a balança do poder seria abalada e o equilíbrio entre luz e tempo seria testado. Lior e Kael, conhecedores dessa profecia, começaram uma jornada para descobrir a verdade e prevenir o surgimento de um novo caos. Em suas viagens,
encontraram antigos sábios, espíritos da natureza e inimigos em busca de poder. Cada desafio enfrentado fortalecia o vínculo entre os irmãos, mas também testava seus limites. Em uma dessas provações, Lior foi tentado por uma força sombria que prometia poder ilimitado em troca de sua luz. Ele resistiu, sabendo que sua verdadeira força residia em sua pureza de coração. Kael, por sua vez, enfrentou um enigma quase insolúvel, um paradoxo temporal que ameaçava prender sua alma em um ciclo infinito. Apenas com a ajuda de seu irmão ele conseguiu escapar, aprendendo que, embora pudesse manipular o tempo, era o amor e a unidade que verdadeiramente moldavam o destino. No clímax de suas aventuras, os irmãos enfrentaram a entidade das trevas que procurava dominar o mundo através da desarmonia. Combinando seus poderes, Lior e Kael criaram uma tempestade de luz e tempo que desintegrava a escuridão e restaurava o equilíbrio universal. Retornaram ao clã, não apenas como heróis, mas como símbolos vivos de que a luz da esperança e o tempo curador do amor são indomáveis. A história de Lior e Kael foi entoada pelos bardos e gravada nos anais eternos da história, um lembrete perene dos feitos capazes de serem realizados quando o coração e a alma estão alinhados com o destino do cosmos. Os bardos que cultuavam os semideuses Lior e Kael eram um povo pacífico, composto por agricultores e pescadores. Não eram violentos e respeitavam tudo e todos, pois seguiam os ensinamentos de seus mestres da luz e do tempo, Lior e Kael. Viveram por muitos anos em paz e harmonia, até que um dia, um deus invejoso, Daron, enciumado com a devoção que o povo tinha por Lior e Kael, resolveu destruir aquela tranquilidade. Ele lançou uma maldição sobre a terra, transformando as colheitas em pó e envenenando os rios. Não satisfeito, Daron escravizou o povo, impondo-lhes trabalhos forçados e tirando-lhes toda a alegria de viver. Em meio a essa tragédia, um casal de irmãos, Arlen e Elara, não suportavam mais ver seu povo sofrendo. Eles decidiram que era hora de mudar aquela situação. Revoltados e decididos a buscar uma força verdadeira para liberar os seus, os irmãos partiram em uma jornada em busca de poder. Elara, a irmã mais velha, tinha um espírito ardente e indomável, enquanto Arlen, o mais jovem, era calmo e calculista. Durante a jornada, Elara se queixava frequentemente sobre a aparente ineficácia dos semideuses. Por que adoramos todos eles se, quando mais precisamos, ninguém aparece? Precisamos ser fortes, Arlen. Não vou mais depender de lendas e promessas vazias, ela dizia com uma convicção inabalável. E assim, os irmãos seguiam rumo ao desconhecido, dispostos a enfrentar qualquer desafio para encontrar o poder que libertaria seu povo. No caminho, enfrentaram monstros e desafios que testaram não apenas suas habilidades físicas, mas também sua determinação e fé. Em uma noite fria, enquanto descansavam à beira de uma fogueira, uma figura misteriosa surgiu das sombras, a uma anciã chamada Soraya. Ela era uma guardiã dos segredos antigos e sentiu o desespero dos jovens em seus corações. Vocês procuram poder, mas a verdadeira força não está em músculos ou magia, e sim dentro de vocês, disse Soraya. Ela ofereceu-se para ensinar-lhes a antiga arte da resistência e da resiliência, uma técnica que fortalecia o espírito tanto quanto o corpo. Sob a tutela de Soraya, os irmãos aprenderam a controlar sua energia interna e a canalizar suas emoções em força positiva. Depois de meses de treinamento intensivo, sentiram-se prontos para retornar ao seu povo. Armados com nova confiança e habilidades, lideraram uma revolta contra Daron. Utilizando tanto a força adquirida quanto a sabedoria compartilhada por Soraya, conseguiram inspirar coragem entre seus conterrâneos. A resistência cresceu rapidamente, e o povo, uma vez escravizado, começou a lutar com toda a energia que possuía. Daron, que subestimara a força de um povo unido e determinado, encontrou uma resistência que nunca esperou. Após uma batalha árdua, Daron foi derrotado e banido pelo próprio poder coletivo daqueles que um dia ele desprezou. Finalmente libertos, os bardos plantaram novas sementes de esperança em suas terras e purificaram os rios.
Arlen e Elara foram celebrados como heróis, mas sempre lembraram a todos que a verdadeira força residia em cada indivíduo que, mesmo na adversidade, se manteve firme e resiliente. A partir daquele dia, o povo decidiu que nunca mais deixaria seu destino nas mãos de outros deuses, eles seriam os guardiões de seu próprio futuro, unindo sabedoria ancestral e força coletiva. Assim, a harmonia voltou à terra dos bardos, e a história de Arlen e Elara foi contada de geração em geração, como um lembrete de que a união e a força de vontade são as maiores armas contra qualquer tirania. Em tempos imemoriais, quando as civilizações floresciam e impérios surgiam com imponência, havia um desejo insaciável por poder e riqueza. Terras férteis e prioritárias eram alocadas por forças dominantes, e a cobiça humana crescia a cada conquista. Nesse cenário, os deuses haviam se tornado lendas esquecidas, enquanto pedras preciosas e ouro tornaram-se os novos ídolos de culto. Heróis com poderes imensuráveis surgiam, mas muitos deles eram corrompidos pela sedução da ganância, transformando-se em tiranos insensíveis. Em meio a essa escuridão e opressão, havia uma cidade, totalmente habitada por escravos, onde nasceria a esperança de um novo amanhecer. Dela surgiu Elara, uma jovem marcada pelo sofrimento e pela injustiça. Desde cedo, Elara se destacava entre os demais, não apenas por sua força física, mas pela sua resiliência e coragem inabaláveis. Observando a devastação causada pelos líderes corrompidos, Elara jurou libertar seu povo e transformar o império. Com o passar dos anos, Elara se tornou uma figura de proeminência entre os escravos, organizando revoltas bem-sucedidas e ganhando apoio. Seus olhos brilhavam com uma determinação intensa e seu espírito indomável inspirava a todos ao seu redor. A notícia de sua liderança e bravura espalhou-se rapidamente, tanto que começou a receber ajuda de outros oprimidos de terras distantes. Sob a sua orientação, rebeliões desencadeavam uma série de vitórias estratégicas contra os opressores. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Conforme o poder e a influência de Elara cresciam, ela enfrentava não só os inimigos externos, mas também os desafios internos de manter sua integridade e não se corromper. Os mesmos deuses que foram outrora esquecidos observaram seus feitos de longe. Aqueles que ainda possuíam fé acreditavam que ela era enviada por forças divinas para restaurar a justiça. Em uma noite de lua cheia, enquanto descansava à beira de um riacho, Elara foi visitada por uma entidade celestial que lhe ofereceu um artefato de imenso poder, mas com uma advertência: o objeto poderia aniquilar seus inimigos, mas o seu uso poderia corromper a alma de quem o empunhasse. De posse do artefato, Elara sentiu o peso da responsabilidade recaindo sobre seus ombros. Poderiam aquelas forças ancestrais afetar seu julgamento? Seria ela capaz de resistir à tentação que havia consumido tantos antes dela? A batalha decisiva aproximava-se. Em um confronto final, liderou seu exército de libertação contra as forças imperiais na capital do Império. O combate foi feroz. Em momentos críticos, Elara usou o artefato com sabedoria e moderação, conseguindo desviar-se da corrupção que atraiu. Ao final, designou a vitória e, ao invés de ser coroada apenas como rainha, foi reconhecida como a protetora dos oprimidos. Rejeitando os luxos do poder, Elara insistiu que seu reino seria governado pelas necessidades de todos. A justiça divina atravessou os tempos e ela foi lembrada não pela força de suas batalhas, mas pela nobreza de seu espírito. E assim, a lenda de Elara, a rainha libertadora e incorruptível, foi eternizada na história. Em um tempo onde a esperança era apenas um fiapo tênue na escuridão, havia um povo acorrentado, vivendo sob a opressão de senhores cruéis. Esses homens e mulheres, de rostos marcados pela dor e olhos desprovidos de sonhos, creram que o destino os havia esquecido. Até que um dia, Elara, a corajosa e sábia rainha, surgiu como um raio de luz. Com uma bravura inigualável e um coração que pulsava liberdade, ela enfrentou os tiranos e quebrou as correntes que aprisionavam seu povo. Tornou-se conhecida como a Rainha Libertadora. Uma vez livres, os antigos escravos decidiram que nunca mais permitiriam que as sombras da escravidão os alcançassem novamente.
Sabiam que a preservação de sua liberdade estava na memória coletiva, e assim, se empenharam em transmitir, de geração em geração, a história de sua libertação. Construíram escolas e centros de memória, onde crianças e adultos ouviam relatos sobre os horrores da escravidão e, mais importante, sobre a coragem e o sacrifício de Elara. A liberdade trouxe consigo o renascimento do povo. Erguido sobre os pilares da justiça e da igualdade, o novo reino prosperava. Os anciãos, que durante tantos anos sofreram em silêncio, agora tinham uma voz ativa na construção de uma nova sociedade. Ouviam atentos as necessidades de cada cidadão e levavam seus clamores até Elara. A rainha, sempre atenta e acessível, demonstrava uma sabedoria que parecia divina. Nunca ignorava um pedido e tratava todos com dignidade e respeito. Com o passar do tempo, Elara e seu povo desenvolveram um sistema de gestão participativa. Criaram conselhos populares onde cada bairro tinha um representante. Juntos, identificavam problemas e buscavam soluções que beneficiassem a comunidade como um todo. Foram instituídas leis que garantiam direitos iguais para todos, e a educação tornou-se a base da sociedade. Iniciativas voltadas para o cuidado com o meio ambiente e a sustentabilidade foram implantadas, fazendo do reino um modelo de harmonia entre o homem e a natureza. A cada lua cheia, uma grande celebração era realizada em honra à liberdade conquistada. As ruas do reino ganhavam vida com danças, músicas e banquetes. A alegria era contagiante e servia como lembrança dos dias de escuridão que haviam sido superados. Mas talvez o maior legado de Elara tenha sido o amor pelo próximo que ela conseguiu cultivar em seu povo. A empatia e a solidariedade tornaram-se valores enraizados na cultura local. Quando algum desentendimento surgia, era resolvido através do diálogo e da compreensão. E assim, o reino dos libertos tornou-se um farol para outros povos, um símbolo de que, com união, coragem e sabedoria, qualquer corrente pode ser quebrada e toda dor pode ser transformada em força e renovação.